Como você viu na reportagem, já são 150 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com Luiz Célio Botura, consultor de engenharia urbana. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. O que o senhor acha dessas faixas exclusivas? Olha, tudo que nós fizermos para melhorar a condição de transporte público é bom. Agora, existem medidas, como quando a gente está doente ou machucado, algumas intervenções mais sérias e o esparadrapo. Essa medida é um esparadrapo. A curto prazo ela vai perder o valor, não temos fiscalizações suficientes para manter e o que não fiscaliza não dá certo. Então, é muito fácil fazer faixa exclusiva, até barato fazer. Pelas informações que eu tenho, a única faixa que tenha condição e que realmente deu um resultado, analisando a linha de ponta, do ponto inicial ao ponto final, foi a faixa da Marginal Morumbi do Pinheiros. Porque lá o número de acessos de veículos ao viário regional e as propriedades privadas ou públicas é quase inexistente, ou seja, eles são muito bem localizados, as vias que chegam numa via auxiliar, os empreendimentos imobiliários estão em vias auxiliar, nas marginais da Marginal, então aí tem uma diluição. Nós temos no meio do caminho uma série de gargalos, porque a faixa não pôde ser feita no todo, porque a via não estava preparada para isso. Então, nós continuamos usando um modelo errado que não deu certo. Na realidade deu, porque nós construímos o caos. E fazer o caos, desfazer o caos, envolve um número de dinheiro muito grande só na área de transporte. Estou esquecendo da cidade, porque o mais importante não é consertar o transporte, o mais importante é consertar a cidade. Isso nós estamos apanhando há muito tempo. Nós precisamos, nos próximos 10 anos, de quase R$1 bilhão para fazer a infraestrutura de transporte no modelo que costumam fazer. Ou seja, inviável, nós não teremos esse dinheiro todo para fazer metrô, corredor de ônibus, as grandes avenidas, etc. Tal. Então, daqui a 10 anos, esse valor será muito maior e nós estamos, no máximo, fazendo as pessoas se deslocarem mais para a cidade, porque deslocar gente é como enxugar gelo, não leva a nada. Mas nós temos que fazer as pessoas atingirem o seu ponto de emprego com o menor deslocamento possível. Mas, nesse sentido, há um projeto da Prefeitura de São Paulo, na revisão do plano diretor. Há também o projeto Arco do Futuro, que pretende descentralizar a gestão, levando o emprego para a periferia, inclusive com alíquotas diferentes de ISS. Para quem gerar um emprego em Ermelino Matarazzo, vai pagar menos ISS do que quem gerar um emprego no Tatuapé, que pode pagar menos ISS do que quem gerar um emprego na Vila Mariana. Você tem uma noção quanto é que é o ISS? 5% a alíquota. É nada. Ninguém vai se deslocar por causa de ISS, IPTU e imposto de transação imobiliária. Nós temos que juntar, ou a cidade é importante, temos que convencer o governo federal que tem que dar tributos, no mínimo igual à Lei Rouanet, no mínimo, incluindo inclusive as empresas de lucro presumido, porque senão nós não vamos consertar a cidade. Esse modelo não deu certo. Esse modelo que possibilita, inclusive, a anistia pública e privada das coisas irregulares, não, cria um incentivo, porque as pessoas sabem que vão continuar fazendo novas obras igual aquela que caiu e vai vir uma lei que vai possibilitar você legalizar. Então, quer dizer, este modelo que o Brasil usa para fazer cidades está errado. Nós temos que rever o modelo. E qual é o modelo ideal? O modelo nosso é analisar a cidade, saber as razões. Quando nós vemos um congestionamento, ele é, pela imprensa, ele é a manchete. Tem 200, nem os números são certos, né? Porque eu conheço o 200, o 500 e o 700 no mesmo momento. Então, isso aí é um sintoma. Sintoma, a medida é um termômetro. Sim. E nós temos que aproveitar a medida do termômetro e o sintoma para saber a doença. Nós não temos dado para saber a doença. Nós não conhecemos quais são os mil pontos de conflito cotidiano de congestionamento.
É todo dia a mesma coisa. Nós não sabemos onde é que... Sabemos, aliás, que em novembro a chuva virá e a cidade ficará inundada. Sabemos ou não sabemos? Sim. Vai entrar na mídia, não vai? Ninguém está fazendo nada. Agora, senhor Luiz, eu queria voltar à pergunta que a Adriana fez para o senhor. O senhor usou uma metáfora dizendo o seguinte: o que a gente está fazendo agora é colocando o esparadrapo em cima de uma doença. Perfeitamente. O senhor falou isso. Falei e comprovo. Isso. Aí, vamos pegar essa analogia que o senhor faz com a doença e vamos transformar em números. Há 20 anos, a cidade de São Paulo tinha 4.500.000 veículos nas ruas e avenidas. Você tem certeza? Eu não tenho. Eu sou homem do ramo há 50 anos e nunca vi um número da prefeitura do estado que fosse confiável. Nós não sabemos aqueles 4 milhões, não sabemos os 7 milhões, enfim, Isso. Não sabemos nada. Então, quer dizer, nós partimos de desconto da carochinha para fazer um futuro que nós não sabemos. Nós desconhecemos o presente e queremos projetar o futuro. Mas os dados da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mostram comprovadamente que há um volume de licenciamento de cerca de 800 a 1.000 carros novos por dia em São Paulo. Não é licenciamento, é venda na Grande São Paulo. Porque muitos veículos são licenciados em Curitiba, em Belo Horizonte, etc. tal, vêm operar aqui. Isso. Então, quer dizer, esses veículos do ABC, etc. tal, estão aqui, estão nos causando os prejuízos. Nós temos feito ações equivocadas. Vou dar 2 exemplos para vocês. Vocês que são jovens. Por exemplo, todo mundo sabe que a 9 de julho se encontra com o corredor 23 de maio, que dá o grande eixo sul, no Vale do Anhangabaú, segue em frente e vai em direção ao norte. O que acontece aí? As inundações para o trânsito. A 25 de março para o trânsito. Será que uma cidade inteligente faria o seu coração ter o tráfego principal dela? O principal eixo de São Paulo é a linha norte-sul. Então, quer dizer, nós temos propostas antigas de contornar as cidades. Antiga mesmo. Então, quer dizer, nós temos feito uma cidade errada e continuamos fazendo essa cidade errada. O outro equívoco. Nós fizemos o controle ambiental dos veículos. Será que redundou em alguma coisa? Alguma coisa sim. Mas nós tínhamos que fazer outro controle. Nós tínhamos que fazer o controle da segurança para substituirmos os veículos antigos. E ao fazermos o controle da segurança, nós estaríamos automaticamente eliminando os carros que são poluidores, porque se eu controlo segurança, emissão, tudo junto, que era a proposta original dos anos 80, nós teríamos montado uma desmontadora de veículo privada que compraria as carcaças pela desqualidade ou pelo prazo, e o financiamento que é dado para manter a indústria automobilística seria dado aos novos veículos e mantinha a mesma coisa na indústria automobilística. Então, quer dizer, nós estamos fazendo equivocado, como fizemos equivocado o Rodoanel. Então, quer dizer, nós fizemos equivocado as marginais recentemente. Então, quer dizer, nós temos que passar a analisar as filas de congestionamento, só um exemplo, e tomarmos providências, e não vir os órgãos, do governo estadual, municipal, dizer assim, excesso de veículo. Não é excesso. Então, essas medidas não são medidas que ajudam a minimizar esses problemas, pelo menos a curto prazo, o senhor acha? Você está contente com a cidade que nós temos? Não, você está contente? Não. Você está contente com a cidade que nós temos? Mas ela não é caótica? Mas eu acho... Mas o que o senhor está fazendo, senhor Luiz Célio, e a gente respeita muito o senhor está aqui dando uma explicação altamente técnica, plausível para a gente. A dimensão do problema nos parece clara. Quando o senhor diz para a gente aqui numa entrevista que daqui 10 anos o efeito dos corredores de ônibus não vai ser suficiente, que a cidade vai travar de novo, a gente fica pensando o seguinte, qual é a solução? Há soluções. Primeiro analisar as doenças para saber que remédio tem que ser dado. Primeira coisa. Mas nós estamos errando no diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico. Nós não vamos atrás dos problemas. Nós nos contentamos em sair com a manchete de 500 Não existe um de planejamento, é isso. Existe plano diretor, mas ele nunca foi aplicado na cidade. Há uma lei de plano diretor. Aqui está a nova lei. Nesta lei, prevê
a anistia. Se eu tenho anistia, eu tenho o plano diretor zerado, estragado, não aplicável. Ela nunca foi aplicada. Mas se o senhor tivesse que apresentar uma solução hoje para a cidade que a gente tem hoje... Olha, eu diria de coisa. A primeira coisa, o plano diretor deveria ter que a lei orçamentária e o plano diretor devia ser a mesma coisa. Para começar, nada se pode fazer na cidade que não esteja na lei orçamentária. Porque a lei orçamentária, ela é uma coxa de retalhos que a administração mexe como ela quer. Se ela fosse compulsória, está na lei que vai fazer tal obra, tal, faz, não pode fazer aquela obra que não está na lei orçamentária, e quem fizer tem penalidades, o próprio Estatuto da Cidade omitiu isso. Os nossos planos diretores omitem isso, são coisas descasadas. Então, nós estamos assistindo, desde os anos 70, planos diretores e não lei de plano diretor, não aplicação de plano diretor. Brasília, o Curitiba deu certo, deu melhor, por quê? Curitiba se perseguiu a lei, fazendo ela virar cidade. Nós nos contentamos em ter uma lei de plano diretor. Senhor Luiz Célio, nós vamos voltar a convidar o senhor para participar aqui conosco. Nós vamos, inclusive, na programação da TV Câmara, organizar debates sobre a revisão do plano diretor. A gente gostaria de antemão de contar com a participação do senhor, porque a dimensão dos problemas, a gente insiste nessa questão, a dimensão dos problemas, as audiências participativas, as oficinas públicas, elas mostraram esse cenário. A dimensão do problema está bastante clara. A questão é como podemos prover políticas públicas que encaminhem a solução desses problemas no seio dessa revisão participativa. Vocês já participaram de alguma audiência pública? A gente já cobriu aqui, a gente tem coberto todas. Na realidade, eu a chamo de ouviência pública. Chegam os poderosos, né, os poderosos da máquina pública, com as suas ideias debatidas. Se alguém discordar, em primeiro lugar, tem que ser por escrito. Ok? Em segundo lugar, se alguém discordar, ele fala assim, então manda uma carta, manda um comunicado, um ofício. Eu cansei de participar, eu já não vou mais. Aqui na Câmara, eu já fiz mais de 20 palestras, dizendo que o uso do solo e a cidade é uma coisa só. Que o uso do solo e o transporte são doenças que, se não bem tratadas, que são contagiosas. Você vê o que nós fizemos na Santo Amaro. É uma cidade doente. Na CUPC, na Jacupêssego recente, cujo projeto que nós fizemos quando eu era presidente da DERSA no governo Montoro, era uma via completamente diferente. Ela tinha espaço para o rio, tinha espaço para o verde, tinha tudo. Aí veio o governo seguinte e falou, não, esse cara é um louco. Aí fez isso e fez aquilo que está... Você já foi na Jacupêssego? Sim. É uma mistura da Santa Amaro com a CUPC, que é pior. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto com o senhor. À vontade.